Olá pessoal, eu queria neste vídeo reforçar aqui a atenção para alguns problemas surgidos com as versões mais atuais do Blender que vão desde a 1080 até a 2.90.1, que é a mais atual oficializada até o momento. Brevemente, entre o final desse mês e o próximo, já estaremos aí com a versão 2.91 já disponibilizada para o nosso uso aqui com alguns recursos avançados. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós entramos lá no site do fornecedor, que é o blender.org, conforme vocês podem ver aqui em cima, vocês vão ver que nós temos um link de acesso ao download do Blender. Então a gente pode simplesmente clicar aqui nesse link para termos acesso à página onde nós vamos ter como baixar a versão atual oficializada. Mais embaixo, se nós corrermos aqui, nós vamos ver que nós temos também como ativar páginas de acesso a versões experimentais, que no caso aí a 2.91, que vai ser lançada brevemente, e a 2.92. A gente pode usar essas versões para ir já experimentando alguns recursos, tá? Mas vamos falar aqui a partir da versão 2.90.1. O que é que eu quero explicar aqui? Você que tem uma máquina obsoleta aí, com um processador mais antigo, com a quantidade de memória limitada ou até mesmo um adaptador gráfico on-board, como é o meu caso, provavelmente quando tenta migrar da versão 2.7 para a versão 2.8 ou 2.9, vocês poderão ter alguns problemas relativos à questão do acelerador gráfico. Pode ser o drive de vídeo ou até mesmo um adaptador que não esteja enquadrado aí com as exigências das versões mais atuais. Neste caso, seria interessante que vocês usassem sempre as versões anteriores, caso vocês não tenham como investir aí no equipamento mais atualizado. No meu caso, eu tenho observado uma quantidade de sugestões aqui, junto aos comentários, para se fazer determinados tutoriais que eu estou impossibilitado de fazer no momento em decorrência do equipamento obsoleto que eu tenho. Apesar do meu equipamento ser um equipamento obsoleto, ele não é tanto quanto possa imaginar. Ele é um Core i5, porém com uma placa-mãe e um adaptador gráfico limitado, e uma quantidade de memória que não atende bem às exigências aqui. Nesse link aqui do download, vocês vão ver que nós temos uma opção aqui chamada Requirements. Nós vamos selecioná-la apenas para ver quais são as exigências mínimas para poder suportar aqui. Eu tenho que ter no mínimo 4 GB de RAM, o meu equipamento atende. Eu tenho que ter um display de 1280 por 768 e um gráfico ou adaptador gráfico com no mínimo 1 GB de RAM com o recurso OpenGL 3.3. Isso não quer dizer que eu vá rodar o programa de forma recomendável. O recomendável seria esse aqui, ter no mínimo 16 GB de RAM e ter aqui um Full HD Display e ter um gráfico card com no mínimo 4 GB. O modo ótimo seria aqui uma engenharia de 64 com 32 GB e pelo menos um gráfico card com mais de 12 GB RAM. Então isso aqui seria uma super máquina. Aqui seria a máquina recomendável, aqui o mínimo. Então esse mínimo aqui, ele vai ter alguns problemas. E aqui embaixo vocês vão ver que existem algumas indicações de gráfico cards que serão necessários para a gente utilizar para rodar bem aqui junto ao programa. Eu tenho uma observação aqui, ó, que os últimos drivers devem ser instalados principalmente aqui junto ao Windows 10 para que funcione adequadamente. Tá, então aqui são as exigências que nós já vimos. E o que é que acontece, pessoal? A minha máquina aqui, como vocês podem ver, ela é uma máquina Lenovo e ela tem um processador Core i5 de terceira geração, é o 3470, com uma frequência de 3.20 GHz. Porém, a minha memória RAM é uma memória de 4 GB apenas. Mas eu tenho também outro problema. O meu adaptador gráfico aqui, ele é um adaptador on-board. Ele é da família 2500 da Intel e ele tem uma memória gráfica disponível de 1792, baseado em quem? Baseado na memória que eu tenho aqui e utilizo. Porém, a memória de vida dedicada dele é de apenas 32 MB, então ele vai se limitar a determinados recursos. Então, não é um equipamento totalmente adequado para eu rodar as versões 2.90
ou 2.80. Eu teria que ter uma placa gráfica com a OpenGL mais atualizada, tem que ser de 3.3 ou superior, tá? E tem que ter uma memória para poder rodar certos recursos de forma rápida. Então, algumas sugestões que são feitas aqui no canal, eu não poderei atender para fazer determinados vídeos. Isso devido à minha circunstância financeira no momento. Então, eu não tenho como investir em memória, em placa gráfica. E como eu tive a placa-mãe recentemente aí prejudicada e tive que pagar por outra placa-mãe, eu estou aqui me segurando para manter os tutoriais junto ao canal. Mas vamos lá. Usando essas observações, eu baixei a versão, vocês vão ver aqui, que foi a versão 2.91, que é a versão mais recente que vai ser oficializada em breve. Eu baixei o arquivo de forma compactada, descompactei aqui em um diretório no equipamento e aqui agora eu vou usar a execução de forma compactada, sem precisar instalar o programa. Então aqui ele executa e ele vai dar a mensagem que nós vimos aí no vídeo que eu postei anteriormente. Ele está pedindo para que eu busque o drive mais atualizado para poder funcionar adequadamente com o Blender. Esse drive aqui é o mais atual que eu estou utilizando, então não justifica mais essa mensagem. Porém, se eu clicar aqui em Continue Anyway, ele vai dar continuidade, eu vou entrar no programa, mas eu não vou conseguir usar determinados recursos para usar aqui junto aos meus experimentos. Então eu não vou poder atender determinadas sugestões aqui de experimentos que as pessoas pedem junto ao canal. Essa é a tela inicial que provavelmente vai surgir lá na versão que vai ser oficializada. Aqui vocês podem determinar a linguagem que vocês quiserem, inclusive usar até o português, mas eu vou mantê-lo em inglês. O atalho que eu vou usar aqui é o Blender. O botão de seleção eu vou manter o Left, que é o botão esquerdo. E o Spacebar eu vou manter como um botão de ativação do player da timeline. Veja que aqui embaixo, como eu tinha uma versão 2.90 anteriormente aí instalada, ele vai perguntar se você quer carregar as configurações da versão 2.9. Como eu não quero, eu simplesmente vou clicar fora. E estamos aqui com uma versão que é a versão mais recente aqui, que é a versão 2.91, tá, pessoal? Então tem algumas novidades que vão surgir. Até lá nós vamos estar apresentando aqui alguns recursos. A exemplo aqui da nossa outline. Agora, quando a gente seleciona a coleção, clicando no botão direito, nós temos como determinar a cor da pastinha aqui da coleção. Então, se eu quiser criar uma outra coleção aqui, eu uso o botão direito, nova coleção, ele gera uma segunda coleção aqui. Se eu quiser mudar a cor dessa pasta, agora clicando no botão direito, eu posso vir aqui no menu selecionar uma cor para diferenciar as nossas pastas. Isso ficou bem legal, achei bem interessante e vai facilitar bastante a nossa visualização da esquematização de objetos aqui na área. Outra função que eu achei também interessante é que quando nós temos aqui um objeto do tipo curvo, vou usar uma Bezier Curve, vou dar um S de escala para aumentá-lo, tá, pessoal? Vou dar um giro orbital pressionando o botão do meio do mouse e vou entrar com ele no modo Edit Mode. Aqui no modo Edit Mode vocês vão ver que essa curva, ela é, na verdade, uma curva formada por dois pontos de segmentos, né? Um que está aqui, onde a gente pode selecionar individualmente os ganchos para poder dar a curvatura desejada, tá certo? E podemos selecionar o 2 e aplicar nesse objeto aquele recurso, clicando aqui em curvas, que é a geometria, né? Então nós temos como dar um extrude e podemos dar para ele também uma configuração de déficit aqui, ó, para dar uma grossura e a gente cria um objeto tridimensional interessante aqui com aquele simples objeto Bezier Curve. Agora, nas versões atuais, eles vão trazer essa condição aqui chamada Profile, que é o perfil. A gente agora pode, ó, fazer perfis específicos. Nós temos aqui alguns já determinados, que ele já coloca de forma prática para a gente. A gente pode aumentar a resolução para dar mais efeito.
e temos perfis de forma direta a partir do objeto curvo, usando aqui a geometria. Se eu quiser selecionar os pontinhos e alterar mais ainda o efeito, eu já faço de forma direta objetos modelados, usando o profile aqui de forma simples e prática no resultado. Exemplos de recursos que vão facilitar bastante a nossa vida aí a partir da versão 2.91, 2.92 e versões sucessivas. Vamos aguardar até lá. Então, caso vocês tenham problemas de execução de determinados recursos, como materiais, como partículas, como efeitos de texturização, é certo que o driver de vida, o seu adaptador gráfico, não esteja totalmente compatível aí com as versões 2.80 ou 2.90.